Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu vou falar sobre mais um filme do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Eu tô fazendo esse especial sobre os principais filmes dele e eu já falei sobre alguns, então dá uma olhada no nosso canal para conferir esses vídeos. Hoje eu vou falar de um filme super clássico do mestre do suspense, A Dama Oculta, de 1938. Antes de embarcar no trem, a Iris acaba sofrendo um pequeno acidente, uma pancada na cabeça. E aí ela tem a ajuda da senhora Froy, que ajuda ela a embarcar no trem, cuida dela, porque ela fica com uma baita de dor de cabeça. Só que, depois de uma cochilada, ela acorda e de repente a senhora Froy simplesmente desapareceu. E aí, o que acontece? O que aconteceu com a mulher? E o pior, ela pergunta para as pessoas onde é que ela tá e as pessoas simplesmente olham para ela e falam: que senhora Froy, não tinha ninguém com você. E aí fica aquela dúvida, o que aconteceu? Ela tava tendo alucinação por causa da pancada na cabeça, essa mulher realmente tava lá, mas por algum motivo as pessoas estão ocultando que ela estava, o que tá acontecendo? E para descobrir tudo isso, ela tem a ajuda de um estudante de música meio maluquinho chamado Gilbert. E aí eles saem à procura para saber se essa mulher realmente existiu ou se realmente é fruto da imaginação da Iris. A história desse filme foi baseada em uma lenda de Paris de 1880. Essa lenda é assim: uma mulher e a mãe chegam da Índia, lá em Paris se hospedam no hotel e tudo. E a mãe dela começa a ficar doente, então eles vão lá, chamam o médico do hotel e tudo. Aí quando o médico examina a mãe, ela fala assim: vai lá na minha casa, eu preciso que você pegue um determinado remédio que minha esposa está fazendo e tudo. Pode demorar um pouquinho, mas é muito importante que você pegue ele. Aí ela vai lá na casa dele, realmente demora, e quando ela finalmente consegue chegar, uma coisa muito estranha acontece. Todo mundo fala com ela como se não conhecesse ela, como se nunca tivesse visto ela. Então ela acha super estranho, ela fala: eu estive nesse hotel, eu cheguei aqui com minha mãe agora há pouco, minha mãe tava doente e tudo, pediram pra eu pegar esse remédio. Então, cadê ela? Eu preciso levar esse remédio pra ela ficar bem e tudo mais. Só que ninguém lembra dela, todo mundo fala: não sei o que aconteceu com você, eu não faço ideia, você não tava aqui antes, você tá confuso, deve estar se confundindo, ou errou o hotel, sei lá. E aí fica nessa bagunça. Inclusive, numa série que Alfred Hitchcock fez durante os anos 50, que se chama Alfred Hitchcock Apresenta, um dos episódios é exatamente sobre essa lenda. Ah, só pra você não ficar na curiosidade, no final o que aconteceu na lenda foi: a mãe dela estava com peste, então como eles estavam construindo a Torre Eiffel, eles não queriam que os turistas ficassem espantados e acabassem fugindo com medo de ficar doente. Então eles fizeram tudo aquilo, mandaram ela ir longe para pegar um remédio que na verdade não era um remédio, só para poder se livrar do corpo da mãe e cuidar de todo o quarto, mudar o papel de parede, tudo, para que ela acreditasse que ela realmente nunca esteve lá e que ela estava confusa. A história também pode ser bem parecida e bem familiar, porque tem um filme de 2005 chamado Plano de Voo com a Jodie Foster, que tem uma história muito parecida, que é uma mulher que embarca, nesse caso, num avião, junto com a filhinha dela, e depois que ela tira um cochilo, quando ela acorda, de repente a filha dela simplesmente sumiu. E o pior, todo mundo fala: mas a sua filha não estava aqui, você entrou sozinha nesse avião. Então fica aquela coisa, a pessoa tá doida ou alguém realmente tá numa conspiração tentando enganar essa pessoa. Você pode notar que outra semelhança desse filme com o Plano de Voo é o que está escrito na janela, porque a filhinha dela no filme faz um coração assim que fica na poeira da janela do avião. Então isso ajuda ela a perceber que ela não tá doida, que aconteceu alguma coisa, mas que a filha dela esteve lá. E ali no filme do Hitchcock também tem a senhora Froy escreveu o nome dela no vagão, porque no mesmo momento em que ela foi falar: meu nome é senhora Froy, o trem apita. Então isso foi muito bem feito. Aí ela vai lá e escreve o nome dela na janela, o que ajuda a perceber se ela realmente está doida ou se ela realmente conheceu essa senhora Froy. O filme realmente é um Hitchcock puro, porque além de ter aquele momento de suspense, afinal o trem tá caminhando, ou seja, isso te dá determinado tempo para resolver a situação, porque a mulher pode estar em perigo ou não,
E aí você tem um tempo determinado para descobrir o que aconteceu, então isso vai contando e cria um suspense. Mas é claro que também tem um romance entre esses dois personagens, que são personagens muito cativantes, aquele casalzinho que começa o filme brigando e você já percebe que vai dar em alguma coisa. Um pessoal em inglês só preocupado com o jogo de cricket, não querem saber mais de nada, que se dane a política, que se dane o crime, eles querem saber sobre o resultado do jogo. E tem um casal meio estranho, que parece que tá em lua de mel, mas na verdade eles são um casal casado com outras pessoas, ou seja, eles estão traindo seus cônjuges e estão naquele trem juntos. Então é uma bagunça, apesar de ter vários personagens, eles conseguem dar bastante personalidade para cada personagem. Então o humor, o romance, tudo tá ali de uma maneira como aliviar a parte do suspense. O Hitchcock sempre fez isso muito bem. Esse foi o penúltimo filme em inglês do Hitchcock, porque logo ele recebeu o convite do Selznick, que é um produtor americano. Pra você ter uma ideia, ele foi o produtor de O Vento Levou. E ele chamou o Hitchcock para poder trabalhar nos Estados Unidos, então ele só fez mais um filme depois desse e depois começou a fazer os seus filmes na sua fase americana. O filme também tem um momento que faz referência ao Sherlock Holmes. E você sabe o que é MacGuffin? Não? Pois eu vou te explicar agorinha mesmo. MacGuffin é uma coisa muito característica do Hitchcock. Na verdade, MacGuffin significa absolutamente nada, realmente vazio, não tem nenhum significado. Na verdade, a melhor maneira de explicar o que é o MacGuffin, eu vou recorrer a alguma coisa que eu ainda lembro das minhas aulas de química, sim, eu ainda me lembro de alguma coisa, que é um catalisador. O MacGuffin é um catalisador, porque ele vai fazer com que a reação aconteça e no final ele não aparece no produto final. Então, o MacGuffin nos filmes do Hitchcock pode ser uma fórmula secreta, alguma cantiga com algum código secreto, sempre alguma coisa assim que nunca é muito explicado o que é, mas que pra gente realmente não tem importância. Na verdade, vai ser só uma desculpa para o desenvolvimento da história, não serve só como desculpa para que a história continue acontecendo, sabe? Não é uma coisa realmente importante, não é aquela coisa, ó, foca no documento secreto, não. Tem um documento secreto, então por causa desse motivo os personagens vão fazer determinada coisa. Então o MacGuffin é só mesmo um catalisador que faz a história andar. A Dama Oculta foi feito com um orçamento bem baixo até, e foi feito até um bom trabalho, mas na verdade foi usado bastante maquete, bastante projeção para dar aquela coisa do trem andando, mas na verdade o estúdio era bem pequenininho. Pra você ter uma ideia, bem no começo do filme tem um Treville em cima de uma cidade e na verdade aquilo é uma maquete. O Truffaut, que é um grande fã, é um diretor francês que é um grande fã do Hitchcock, ele disse assim, no livro dele de entrevistas com Hitchcock: eu já assisti esse filme 1 milhão de vezes, então dessa vez eu vou assistir, vou prestar atenção em como o filme foi feito, tecnicamente falando, nas projeções, no trem andando, como que tá funcionando. Só que ele sempre se perdia e acaba prestando atenção na história, porque a história era tão cativante que ele não conseguia não acabar entrando na história quando ele tava assistindo. Vai avião, plano de voo, isso aí, comercial do filme. Também tem uma cena em que o Hitchcock usa copos gigantes para criar um suspense. Os personagens estão lá, no vagão de restaurante, e chega uma bebida para eles, e a gente, pelo que a gente já ouviu em outra cena, parece que tem alguma coisa errada com aquela bebida. Então fica aquele suspense. O Hitchcock pensou, geralmente nessas cenas, como que eles fazem o suspense? A pessoa tá lá, pega o copo, vai quase beber, só que por algum motivo ela para e não bebe, então fica naquela coisa. Só que ele queria criar o suspense de uma maneira diferente, então em determinado enquadramento, ele pegou e usou copos bem grandes, então o copo ficava maior do que o que a gente estava vendo atrás. Então o copo era o foco. Então apesar dos personagens nem estarem mexendo no copo, a gente tá vendo o copo, então a gente tá pensando, cara, esse copo tem alguma coisa errada, não bebam o que tem aí. Então ele cria esse suspense, os personagens só vão chegar a pegar no copo no final da cena. Bom, gente, era isso que eu queria falar sobre A Dama Oculta. Eu vou continuar fazendo vários videozinhos falando sobre os principais filmes do mestre do suspense Alfred Hitchcock e eu espero que você tenha gostado desse aqui. E não esquece de ir no nosso canal, se inscrever e dar uma olhada nos outros vídeos. E não esquece de deixar o seu joinha lá embaixo, viu? Vá no Facebook e curta também a nossa página Voltando aos Clássicos. O link tá na descrição. É isso aí, gente. Obrigado!